Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos nós com mais um episódio do Café com Pens, hoje com dois colegas da área de suinicultura, o Everton Daniel e o nosso querido Paulo Campos, que recém-chegado praticamente no nosso time, não é? E que nós vamos aproveitar essa oportunidade hoje e discutir um pouco aonde nós, como Cargill, estamos andando nesse segmento tão importante da produção animal, não só do Brasil, né, mas de todo o mundo, e a participação do Brasil dentro desse contexto mundial. Então eu vou pedir que os dois me façam a gentileza de se apresentar, que fica mais fácil, começando por ti, por favor, Everton. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Nesse bate-papo com você e com o Paulo também. Sou zootecnista, mestrado e doutorado em nutrição animal, né, uma passagem aí parte do doutorado feito na Dinamarca. Tenho um pouco mais de 9 anos dentro da Cargill, acumulando dois papéis aí nesse período, né? Um primeiro sempre voltado para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né, como consultor de aplicação, e agora tenho um pouco mais aí de 4 anos liderando a equipe de marketing estratégico e tecnologias, sempre voltado para suínos, para o Conesul. Ótimo. E você, Paulo? Bom, primeiramente, prazer, né, por estar aqui com o primeiro professor Mário Pens. Obrigado pelo convite, participar desse café. Sempre. E também, junto com o Everton. Eu sou o Paulo Campos, também zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado também pela mesma instituição na área de nutrição e fisiologia de suínos. E aí o doutorado, né, feito pelo INRA, também na mesma área. Em seguida, tive uma passagem acadêmica, né, em 2 instituições, tanto a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e depois na Universidade Federal de Viçosa, né, onde permaneci por 4 anos. E aí, num período aí de aproximadamente 1 ano e meio, estou junto aí da Cargill, onde tenho um prazer, né, de estar com esses grandes colegas, também atuando na área de nutrição de suínos, onde atuo na área de consultor técnico de aplicação. Muito bem, Paulo e Everton. Eu acho que, para iniciar, o mais importante quando nós discutimos tecnologia, não é? É como as empresas se posicionam para realmente estar trazendo, de uma forma contínua e constante, novos conhecimentos. Então, eu gostaria de, como início, que vocês nos dessem um pouco e passassem para aqueles que estarão nos ouvindo e vendo, como é que vocês se estruturam dentro da Cargill em nível local e também aproveitando o conhecimento da Cargill que está em todos os continentes e com diferentes oportunidades e desafios. Eu passo a palavra primeiro para ti, Everton, depois, por favor, Paulo, complete um pouquinho para nós sobre isso. Ótimo. Eu sempre falo, né, professor, que a gente tem o privilégio de estar numa empresa com grandes profissionais e muitos profissionais. Não só aqui localmente no Brasil, Argentina, onde a gente tem nossas estruturas, né, locais aqui, mas também em outros negócios ao redor do mundo e no time global também. E basicamente o que a gente faz é ter um time aqui local de desenvolvimento, que a nossa principal função é ser o elo de ligação entre o nosso time global e outros negócios ao redor do mundo e o nosso time local aqui, né, e os nossos clientes, ou seja, a gente fica no meio do caminho, né, como dizia o nosso amigo Leandro Hackenhard, né, a gente é meio fofoqueiro, né, a gente fofoca um pouco por um lado e um pouco para o outro, Sim. Né, no sentido de trazer tecnologias e levar demandas, né, e também fazer o desenvolvimento local aqui sempre quando necessário. Então, a gente faz um trabalho de coleta de informações com os outros negócios e o nosso time global para trazer o que faz sentido e tropicalizar. Tropicalizar é a palavra boa. O que faz sentido para o nosso negócio. Também a gente levanta, né, responsável junto com o nosso time aqui local, levantar as demandas, as necessidades dos clientes, dos produtores
e ver se outro negócio tem alguma tecnologia já desenvolvida que atenda a essa necessidade ou não. Nesse caso, a gente desenvolve aqui localmente. Então, a gente tem a total responsabilidade de trazer tecnologia e inovação para o mercado local. Então, eu brinco com o Paulo e com os colegas, né, que a responsabilidade é grande, né, quando a gente olha o número de matrizes, leitões, animais em crescimento e terminação, o número de clientes que nós temos, é uma responsabilidade bastante grande, porque toda a inovação que eles aplicam, né, passa pela gente. Né? Mas essa é a maneira como a gente está estruturado, é uma rede que se conecta muito, tanto, né, de novo, com os times globais, e a gente tem assim, o privilégio realmente de estar numa empresa multinacional super conectada e muito disposta a compartilhar conhecimento. Sim, a própria formação de vocês define isso, né? O Everton com uma passagem pela Dinamarca, não é? Isso. E você pelo INRA, que são culturas tecnológicas distintas. Não falamos da cultura americana, que nem cabe, porque também é uma cultura, como a brasileira, do ponto de vista tecnológico. E, Paulo, quando você entrou, qual foi o primeiro grande desafio? Que deve estar continuando com o mesmo, né? Mais ou menos, 1 ano e meio. Mas qual foi o grande primeiro desafio? Tu saindo de uma vida acadêmica, chegando na atividade técnico-industrial, envolvido com clientes, como falou tão bem o Everton. Qual foi esse teu primeiro desafio nessa longa jornada que recém começa, né? Exato. Obrigado aí, professor, pela pergunta. Então, um processo da Cargill ele é muito bem estruturado, né? Quando nós falamos da inovação em si. Então, a partir disso, foi primeiro entender o que trata a inovação. Então, para que a gente tenha, né, e de fato ela sendo aplicada a campo, e aquilo que o meu cargo também tem no seu próprio nome, que diz aplicação. Então, o termo aplicar, ele só é possível quando a gente responde até uma terminologia à dor do cliente. Porque primeiro a gente precisa se apoiar. Será que aquilo que nós estamos levando a campo, ou aquilo que nós estamos investigando, será que ele é executável? Será que ele é desejável? Então, este foi o ponto principal, né, que nós tínhamos ali, que muitas vezes na academia a gente se distancia um pouco. Então, esse foi o meu principal olhar. Será que aquilo que nós temos de tecnologia hoje, será que aquilo que nós temos de investigação, ele é de fato algo que resolve a dor do cliente? Então, a partir desse processo que nós já temos um apoio muito global de tecnologias que foram ali desenvolvidas, sejam elas em outros continentes ou até outros centros de pesquisas, justamente avaliar se aquilo fazia sentido no nosso contexto, no nosso mercado. A partir disso, passar para uma validação local, porque algo que funciona, talvez, na Europa, ele não seja aplicado aqui no Brasil. Verdade. Isso a gente traz até o aspecto econômico daquela tecnologia. Então, partir, né, dessa avaliação e, a partir disso, como que a gente gera valor no cliente. Certo. Então, voltando, né, nesse tripé que a gente tem, é justamente associar se essa inovação ela é executável, viável e, sobretudo, desejável. Certo. Que muitas vezes a gente negligencia na academia. Certo. Então, esse foi um dos principais pontos de desafio, como que a gente interconecta, né, esses pilares e, de fato, a gente traz uma solução. E uma das coisas que me parece importante que a gente passe a mensagem nessa nossa conversa é que a Cargill, além de estar super relacionada com as universidades, porque nós nos alimentamos não de Paulos e Evertons somente, nós nos alimentamos daquilo que é gerado nas universidades no mundo inteiro. Mas nós temos uma característica muito particular, que é termos os nossos próprios centros de desenvolvimento. Exato. E que não se restringe. Você falou na tropicalização, gostei muito, né, Everton? E você falou na adequação, que está associado a isso, né? Mas fale um pouco para nós destes centros internacionais e os centros de aplicação tecnológica locais, para que todos que nos veem e nos ouvem possam ter uma dimensão da preocupação que nós temos com relação a isso. João, nós temos basicamente 3 centros de inovação voltados para suínos, né, onde a gente faz as principais inovações em suínos. Um fica nos Estados Unidos, outro fica na Europa.
Acabamos de inaugurar um terceiro na China. Gigantesco. Gigantesco, super importante, estratégico para a gente, né? E além desses centros de inovação, onde a gente faz inúmeras pesquisas, né? Nós temos também os centros de aplicação, como nós temos aqui no Brasil, onde a principal função desses centros, eles ficam espalhados, e são vários, né, ao redor do mundo, são para principalmente validar tecnologias. Que falou o Paulo. Exatamente, localmente. Então é super importante e nós nos bebemos muito dessa fonte, né, Paulo? E também estamos aqui localmente se estruturando cada vez mais. Exato. Para que a gente possa validar cada vez mais conceitos, enfim, desenvolvimento de novos conceitos e produtos aqui localmente. Nós temos estabelecidos parcerias com clientes, né, estratégicos, né, Paulo? O Paulo tem acompanhado muito de perto, enfim, todo esse processo e é uma das pessoas responsáveis por definir o que a gente vai pesquisar, como que vai pesquisar, analisar, apresentar para os clientes, enfim. Então é um pouco dessa maneira como a gente se organiza. Paulo, não sei se quiser. Uma coisa que chama atenção, né, Paulo, desculpe, interferindo aqui no que comentou o Everton, a suinicultura ela vem num processo, como todas as espécies animais, de um alto desenvolvimento genético. Sim. Então eu me lembro dos meus primórdios, né, quando se conseguiam 20 leitões por porca ano, era um acontecimento de case, né? Hoje vocês falam em 37, 38, 40, não é? E isso é uma coisa importante, quer dizer, certamente uma porca que produz 40 leitões, ou 36, 77 leitões, ela não tem as mesmas exigências daquela que produzia 20. Então é um processo infinito, né? Quer dizer, você não tem esta fórmula, este produto, esse eu vou plastificar porque vai durar para o resto da vida. Nós viemos trabalhando nisso desde sempre, mas neste ano especificamente, nós estamos dando uma atenção toda especial para a área de crescimento e terminação. Avançamos muito na parte de reprodução, na parte de animais jovens, que não dá para parar, porque, como eu disse, continua, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de crescimento e terminação. Por que isso é importante? Porque numa crise que nós estamos vivendo da suinicultura, é onde se gasta mais dinheiro em alimentação, porque os volumes de consumo de alimentos são maiores. Então a eficiência desses animais tem que ser muito significativa. E eu sei que vocês, através de um programa chamado Utmost, estão concentrando o estudo na área de crescimento e terminação. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a estratégia para sair dessa teoria e chegar na prática com rendimentos economicamente compatíveis com os nossos desafios, não é? Exato, professor. Se hoje nós pensarmos, né, nós temos as casas genéticas que elas trabalham justamente aí nesse melhoramento e nós temos esse progresso chegando cada vez mais rápido a campo. Ou seja, aquilo que nós temos em termos de seleção, ele já chega hoje, em termos de 3 anos, nós já temos ali como uma característica média de uma população. Isso cada vez mais induzido, né? Tanto por essa transferência de genética que seja aí advinda junto à inseminação artificial, também difusão de conhecimento, e nos cabe acompanhar, né? Ou seja, quando a gente fala de Cargill, quando nós falamos de nutrição, nós temos que estar completamente ali adaptados e entregando no nosso pacote tecnológico todas as condições para que aqueles indivíduos eles expressem o seu máximo potencial genético. Ora, e como isso é feito? Se nós pensarmos, né, em grande parte das recomendações que nós temos hoje nutricionais, elas vão se pautar em algumas tabelas de 2012 e 2017. Verdade. E isso nós temos que estar à frente. Tanto daquele genótipo que já está a campo, mas também aquele indivíduo que no espaço de tempo de 3, 4 anos, a gente ainda tem que atender a demanda desse indivíduo. Ora, e como nós fazemos isso? Primeiramente, hoje nós estamos numa abundância, né, de informações. Então, nós temos um compromisso, né, nós temos essa responsabilidade que vem tanto do cunho da empresa em si, de ser uma empresa inovadora, mas também o nosso aspecto pessoal, né? Nós somos pesquisadores, nós queremos que aquilo ali chegue de fato nos nossos clientes. Então, é um processo, né, muito bem padronizado, no qual, entre esses intervalos que nós temos de renovação das linhas, a gente concentra naquilo que nós temos de mais atual,
por meio de revisão de literatura, por meio de artigos científicos, mas também em tudo aquilo que é gerado internamente na Cargill. E a partir disso nós temos a capacidade de empacotar, né, tudo aquilo em termos tanto tecnologia, que seja de novos conceitos nutricionais, que seja por meio de novos aditivos e principalmente inovações que vêm até por meio de softwares e também treinamento da nossa equipe, e nós partimos então para esse novo produto que vai atender todo esse requerimento, tanto dos animais em si, mas também quando nós falamos das dores dos nossos clientes que precisam ser atendidas. Para mim fica muito claro toda essa interação entre o nosso desenvolvimento e o usuário da informação, exato, não é? O quanto nós poderíamos antecipar na nossa conversa de aspectos tecnológicos que foram incluídos nesse programa Utmost, que realmente diferencia do Utmost anterior. Porque dentro do que vocês falaram, isso é um processo interminável. Então, quais seriam? Porque eu lembro quando nós começamos a falar, e nós falamos há muito tempo na Cargill, em energia líquida para suínos, não é? Que, lamentavelmente, ainda não é unânime, né? A utilização disso, mas para nós ele já passou a ser algo que estava num projeto anterior. Exato. Porque isso já está, como você disse, empacotado. Neste Utmost do momento, que é o desafio de vocês de hoje, o que vocês podem antecipar para nós em termos de aminoácidos, de nutrição, relação, energia, aminoácido? Se é possível que a gente tenha um spoiler aí daquilo que a gente está torcendo, né? A gente está com a pessoa certa, porque então, o Paulo é que realmente colocou a mão na massa para desenvolver essa nova solução, né? Com o suporte de várias pessoas, mas está aqui o principal responsável aí, né? Mas antes de entrar e deixar o Paulo falar, o senhor tocou na questão da energia líquida. Sim. Quando eu cheguei na Cargill 9 anos atrás, o primeiro grande projeto, né, que ficou sobre minha responsabilidade, né, foi o Utmost 9 anos atrás. Então nós já estamos indo modelo 2015 ou 2012. Exato, nós estamos indo para a terceira renovação e naquele momento nós estávamos implementando a energia líquida. Então é algo que para mim tem um carinho especial, uma atenção especial, e naquela época a gente teve várias discussões, enfim, né, com o nosso time, que era necessário fazer essa virada, né, e começar a utilizar esse tipo de conceito. Enfim, e já fazem quase 10 anos, né, e que para nós virou algo corriqueiro. Sim. Né? Não se pensa mais em energia que não seja líquida. Exatamente. Mas, Paulo, comenta um pouquinho mais aí do... Porque se eu bem entendi, Paulo, das conversas que nós já tivemos, inclusive uma das razões porque nós te trouxemos para esse time, né? Opa! Então, ele tem toda, vamos dizer, a senioridade para nos ajudar nessa conversa aí. Não, vamos lá, vamos dar alguns spoilers aqui, tô vendo até pro Everton, tá autorizado, né? Então, então vamos ele lá. Ele vai fazendo negativo. Isso, aí não. Tá. Não, mas excelente, né? Professor, nós pautamos em alguns pilares, né? Então, primeiramente, se a gente olha o progresso genético, e quando a gente traz aí animais em crescimento e terminação, a principal característica, né, que nós temos, então, é justamente o quanto esses animais eles passaram a depositar mais proteína e também a diferença na composição de ganho, haja vista também que tem a deposição de energia. Então, primeiramente, nós temos todo um programa que é adaptado a esse novo fenótipo. Ou seja, uma revisão completa ali quando a gente fala, tanto em termos de recomendações de energia, mas também de aminoácidos, e aí a gente se pauta no primeiro, né, quando a gente traz níveis de lisina que nós temos ali. E a partir daí nós temos a relação dos aminoácidos, né, para com a lisina, e isso é um aspecto muito importante. Quando a gente traz um conceito de como nós tivemos a avaliação, né, dessas relações, muitas vezes elas foram realizadas em centros de pesquisas no qual as condições que os animais eles eram expostos não necessariamente elas representam aquilo que nós encontramos a campo. Certo. E hoje nós já temos, né, uma série aí de estudos que de fato eles foram realizados em condições comerciais e ainda assim nós temos as nossas validações a campo.
Então, quando nós partimos da relação desaminoácido com a lisina, nós hoje estamos incorporando essas novas exigências de acordo com o ambiente que os animais estão. E ainda, nós temos ainda um modelo belíssimo, né, que foi desenvolvido pela Cargill, que chama Dynamics, no qual nós temos um modelo dinâmico de recomendação das relações dos aminoácidos de acordo com o objetivo do sistema de produção. Ou seja, se naquele cenário o produtor ele objetiva um melhor ganho de peso, nós temos esse input no modelo, no qual nós teremos as recomendações. Ou se ele tiver um maior objetivo ali, quando nós falamos de conversão alimentar, que é também um dos maiores focos, né, que nós temos quando falamos de animais em crescimento e terminação, Sim. nós também temos a capacidade de passar as recomendações para esse objetivo. Então, esse é um dos pilares, né, quando a gente fala, sobretudo, aí de uma nutrição aminoácidica, mas também nós temos outros macroelementos, né? Podemos trazer como exemplo aqui, né, cálcio e fósforo, que hoje, também devido a esse perfil do animal que deposita uma maior proteína, e nós temos o fósforo, né, atuando nessa fisiologia, nós tivemos uma grande revisão e também validação a campo, né, dessas exigências, no qual a gente tem a nossa equipe e também liderado, né, pelo nosso colega, o Ricardo Garcia, no qual, por meio desses conceitos, dessas validações, hoje as recomendações que nós temos aqui no Brasil, elas estão sendo aplicadas de forma global. Então, quão belo, né, é isso, a pesquisa realizada aqui, as exigências determinadas aqui... Estão valendo como referência. Exatamente. Então, esse também é um outro pilar. Nós temos toda uma revisão também de microminerais e também vitaminas, porque hoje nós temos um animal que produz mais, mas ao mesmo tempo ele é mais susceptível, né, às variáveis ambientais. Ou seja, um animal um pouco menos resistente a condições de altas temperaturas, haja vista que ele produz mais calor, e nesse sentido o animal também que tem ali uma maior exigência quanto a ele produz mais aí radicais livres, então ele precisa também de um composto, né, para uma resposta antioxidante. Então nós também trabalhamos em alguns minerais e vitaminas que vão contribuir para que o animal tenha essa melhor adaptação e ainda também o uso dos nutrientes a nível celular. Como que nós podemos, por meio ali de uma célula, otimizar que ela pegue esses nutrientes, utilize de forma mais eficaz e, consequentemente, a gente possa observar isso em desempenho e melhor adaptação do animal. E ainda, vamos falar a cereja do bolo aqui, temos os aditivos. Né? Se tu não falasse, eu iria fazer a pergunta. Exatamente. Está me antecipando. Nós temos já alguma cereja do bolo, né? Sim. Logicamente, a gente já tem um pacote nutricional que ele entrega valor, que ele entrega desempenho, e nós já temos aditivos na nossa linha. E o que nós temos agora no lançamento do Ultimost é ainda um aditivo, né, que ele chama Aromex FC, Feed Conversion, ou seja, conversão alimentar, que ele é pautado no seguinte aspecto fisiológico. Ele é capaz de otimizar, então, o metabolismo energético por meio da diminuição desse e, consequentemente, nós temos mais nutrientes sendo destinados para os processos produtivos. E ainda, ele atua reduzindo a resposta do animal a fatores estressantes, consequentemente, nós temos um ganho em bem-estar animal. Ou seja, nós estamos conciliando uma maior produtividade, uma maior adaptação dos animais a fatores de estresse e ainda nós estamos melhorando o bem-estar deste. Então isso já é incorporado na nossa linha e mais uma vez, essa tecnologia ela foi validada nas nossas condições e sobretudo em clientes, né? Então nós já temos esse produto, nós já temos essa validação e unicamente, né, a partir dessa resposta, desses resultados aqui validados, que nós passamos a incorporar essas tecnologias. E tu sabe, Paulo, que eu acho que me surgiu a partir da maneira com que tu apresentaste a tua resposta. Nós sabemos que o mundo inteiro, dentro de processos de sustentabilidade, aos quais nós concordamos como instituição, nesse processo de redução de uso de antibióticos, quer sejam promotores de crescimento, quanto produtos terapêuticos que são utilizados em toda a produção animal de uma maneira criteriosa, orientada pelos veterinários, mas a sociedade como um todo, ela hoje nos desafia com relação a isso. E nós sabemos que na suinocultura,
pela tal diversidade que vocês dois se referiram, é muito mais desafiador do que quando eu olho para o lado da avicultura, não é? Eu poderia dizer que isso também foi considerado no utmost, ou seja, cada vez olhando mais uma produção de suínos no Brasil e como estamos como referência no mundo, cada vez mais uma proposta de redução desses ditos antibióticos, que às vezes as pessoas até interpretam mal o que é isso. Um bom uso de um antibiótico é como nós usamos quando precisamos, mas a sociedade como um todo ela não tem obrigação de entender isso, e isso nos impõe um desafio. E eu poderia dizer, Everton, que isso também está dentro do contexto daquilo que se propôs na origem? Exatamente, professor. Enfim, quando a gente olha para nossas tecnologias disponíveis, a gente tem alguns aditivos que são mais voltados para a questão de saúde, certo, né, para melhorar a saúde dos animais e que a gente tenha, de fato, né, o uso somente quando necessário dos antibióticos. Eu acho que esse é o ponto. Junto com isso, a gente sabe que os desafios são grandes e a gente tem capacitado cada vez mais a nossa equipe de sanitaristas. Nós temos uma equipe grande e de alto nível de sanitaristas na Cargill Nutron, para que eles possam cada vez mais ajudar nossos clientes nesse processo. Então, a maneira como nós encontramos, né, de ajudar nossos clientes nesse aspecto específico do uso de antibióticos tem sido muito através de produtos e conceitos, até mesmo alguns pontos que o Paulo comentou, como que a nutrição de fato impacta a saúde dos animais. Então tem conceitos de nutrição aplicados para melhorar a saúde dos animais, tem conceitos de aditivos como os pós-bióticos que nós temos no portfólio, e tem muito a questão do serviço que a nossa equipe entrega e ajuda os nossos clientes no dia a dia, né? Então esses são os 3 grandes pilares quando a gente olha para o uso mais consciente, enfim, né, dos antibióticos. Porque sabe como eu vejo isso? Eu acho que o momento para discussão ele é importante. Lá nas minhas origens, que eu sempre me refiro, que faz algum tempo, não é? Nós entendíamos que o uso do antibiótico era uma proteção do indivíduo, o animal, através de uma tentativa de inibição dos micro-organismos. Então eu estava focado no micro-organismo. Dentro dessa nova visão, que começou lá no lugar onde você fez a sua formação no exterior, na Dinamarca, não é? De que esses produtos seriam retirados, e isso mudou o conceito para os técnicos, porque ao invés de eu primeiro me preocupar com o micro-organismo, eu tenho que me preocupar com o hospedeiro que esteja qualificado para os diferentes desafios, que são normais, acontecem inclusive conosco. Isso é uma mudança de mentalidade, de entendimento, não é? E isso faz vocês se concentrarem mais, imagino, nesses aditivos imunoestimulantes, protetores de estresse, porcas com alta produção de leitões, que não se utiliza mais antibióticos. Está de acordo com a maneira que eu estou colocando para vocês? Isso faz sentido, né? Perfeitamente. Eu diria para vocês o seguinte, como última pergunta, nós podemos passar aqui, vamos voltar, voltaremos, como alguém dizia isso no passado, não é? Mas eu gostaria de dizer para vocês que o grande desafio vocês colocaram aqui é como fazer a transferência de um conhecimento teórico que hoje ele está disponível. Exato. Não é? Quantas pessoas nós temos em suinicultura no campo para levar toda essa discussão para o usuário desse conhecimento? Qual é o time que vocês têm de consultores, de técnicos, de coordenadores que fazem que o conhecimento se capilarize para chegar realmente no usuário? No Brasil, nós temos um pouco mais de 60 pessoas no campo. Se nós pensarmos na Argentina, que também está sobre o nosso escopo, enfim, nós estamos falando um pouco mais de 90 total, né? Entre os 2 países. Então, enfim, são muitas pessoas que estão no campo e, enfim, eu acho que vem dando certo, porque a gente tem ajudado cada vez mais clientes, enfim, só tenho a agradecer a essa equipe que também compra a briga com a gente, né? E também nos alimenta com informação, alimenta o cliente. Enfim. E é bonito porque, na verdade, a gente acha que está ajudando o suíno, né? E estamos ajudando o suíno. Mas se nós não
multiplicarmos o conhecimento através das pessoas, ou seja, é onde o conhecimento entra, Exato. o suíno não vai receber essa informação. Então, quando eu vejo esse número de colegas envolvidos, e isso se multiplica, porque lá na empresa tem mais 10, 12, 15, 20 colegas. Então, daqui a pouco nós estamos falando de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que estão vivendo um novo Utmost. Exato. Bom, meus amigos, eu poderia ficar conversando com vocês. Tem um assunto que nós vamos voltar, já combinei com o Everton, que é através do uso dos modelos matemáticos que nós fazemos dentro deste pacote de tecnologia, mas é um assunto tão específico e tão importante que nós já combinamos em voltar. Então fica para mim o agradecimento, Paulo e Everton, pela oportunidade. Espero que tenhamos nos divertido nesse tempo. E eu aproveito para agradecer aqueles que estão agora, a partir de agora, nos vendo e ficou um pouquinho daquilo que nós fazemos no dia inteiro, com muito prazer. Normalmente nós terminamos brindando o Café com Pens com aqueles com quem eu converso aqui. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, professor. Que Deus acompanhe vocês, abençoe vocês e que a gente continue determinados a fazer o bem pela produção animal. Com certeza. A Obrigado. todos que nos viram e nos ouvem, ouvirão, agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.